Em mais um gesto de aproximação com o STF, o presidente Lula ligou para o ministro Cássio Nunes Marques para avisá-lo que o juiz João Carlos Maia Soares seria nomeado para o cargo de desembargador do TRF da Primeira Região. Maia Soares foi apoiado por Nunes Marques para essa vaga. E além do ministro do STF, a indicação de Maia Soares era vista com bons olhos também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E o Palácio do Planalto vem tentando ampliar os canais com a corte, o que inclui ministros indicados também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como Nunes Marques e André Mendonça. Fábio Piperno, então começo contigo, já que você adiantou. Como é que você analisa mais esse aceno do presidente da República? Olha que coisa impressionante, né? Quer dizer, o cidadão, ele é apadrinhado pelo presidente da Câmara. Sim. Por um ministro que nem tem tanto tempo assim de STF. E assim, para ser nomeado, ele precisa, né, desse tipo de apoio. E o presidente da República, que obviamente não é um neófito e também não é um dogmático nesse tipo de relações, vai lá e compõe. Veja, olha como é o Brasil. Você tem que fazer esse tipo de composição para qualquer tipo de cargo. A gente está falando de um desembargador. Então, acima dele tem um monte de ministros do STJ, tem o pessoal do STF, a gente falou um pouco do PGR. Olha como é que são essas relações aqui no Brasil. Se não tiver esse tipo de apoio, não vai. Eu me lembro de uma longa matéria que acho que foi a Mônica Bergman fez para a Folha de São Paulo, no momento em que o Fux fazia esse trabalho aí esse trabalho prévio de convencimento dos eleitores, senadores, né? Porque se não tiver esse trabalho político, não vai. E aí, Alan Gani? Não, concordo absolutamente com o que o Piperno trouxe. Na prática, a gente sabe como essas coisas funcionam. Na época da escolha do Nunes Marques, muita gente também da direita, ligada ao Bolsonaro, criticou bastante a escolha dele. Mas não é uma decisão monocrática do Jair Bolsonaro ou de qualquer presidente. Na prática, existem alas dentro do próprio Supremo que falam, olha, tem que botar aquele cara lá, tem uma outra ala que vai defender um outro nome, alas do Congresso Nacional. E aí é exatamente isso. Tudo é nessa base da politicagem. Infelizmente, os critérios técnicos, eles ficam em segundo plano e as indicações políticas as que prevalecem, tanto no Supremo quanto no Congresso, e aí o Executivo simplesmente segue a ordem dessas instituições. Critério técnico não dá nem para mais levar em conta, hein, Gustavo Segre, nessas escolhas? Você sabe que tanto o setor privado como o setor público estou me referindo a questões vinculadas à política, se dirigem através do QI. Só que no setor privado é o coeficiente intelectual que demonstra que você tem capacidade para o cargo que está sendo proposto. No setor público, político especificamente, esse QI é quem te indica. Não tem nada a ver com uma questão intelectual e aí prevalece sempre os relacionamentos políticos, a possibilidade de agregar valor num trabalho que deveria ser para agregar valor. E aí, Luiz Felipe Dávila? Eu queria fazer um contraponto aos meus amigos aqui. Porque é a qualidade da liderança que disciplina as ambições políticas. Eu vou dar um exemplo prático, eu não posso falar nomes, porque... Mas eu me lembro de um governador que chegava lá aos deputados e falava assim, não, quero emenda para isso, para aquilo, não. Ele falou assim, eu não vou dar dinheiro para o que você está indicando, mas eu vou aprovar esse projeto na sua região, você vai dizer que a emenda é sua, eu vou aprovar e vou lá dizer na sua região que, graças a você, a cidade recebeu o dinheiro da emenda. Isso é disciplinar a ambição. Se o líder sabe o que ele quer, ele consegue disciplinar a ambição dos demais atores do cenário político. Quando o líder está à deriva, aí é que a politicagem domina. Mas se você tiver boas lideranças que sabem o que quer, se tiver um projeto de país... Não, isso pode ser canalizado para o lado positivo. Você diz o que é importante, dá o devido crédito à pessoa, ele coleta o prestígio lá junto à sua base eleitoral de que o presidente ou o governador está apoiando e está tudo certo. O problema é que a gente tem um governo à deriva, um presidente completamente à deriva. E isso faz com que essa negociação se transforme em negociata.
que foi, Piper? Não é um presidente deriva, é um presidente que é eleito. Olha, é um presidente que já ganhou 5 eleições para presidente. Não, tudo bem, Piper, mas qual é o plano dele? O que ele quer? Escuta, sabe e ele está, inclusive, consultando outros ministros do Supremo, especialistas. Consultando para quê? Qual é o projeto final? Eu acabei de dar um exemplo concreto aqui. Emendas que você apresenta e fala, não vou aprovar essa emenda, mas vou aprovar essa e vou lhe dar o devido crédito político. Isso é política, e política com P maiúsculo. Essa outra política do Lula é política com P minúsculo. Não, qual é o projeto que alguém tem que ter, que um governo tem que ter ao nomear um desembargador? Não, eu ficaria muito preocupado se ele tivesse realmente uma intenção muito clara. Por exemplo, dizer que você quer nomear pessoas cada vez mais com perfil técnico, que isso é importante para uma política de Estado e que não é porque é amigo de A ou B. Esse é um critério importante. Mas não é esse critério que está balizando a escolha do Lula. É esse o ponto. Inclusive consultar alguém com quem ele não tinha relação nenhuma. Nomeado pelo Bolsonaro. Ótimo, isso faz parte do jogo. Isso. O que está faltando é o critério técnico. Queremos valorizar os técnicos agora para os cargos importantes que cumprem função de Estado. Isso é uma direção, mas essa direção não existe nesse governo. Pessoal, só quero contar uma informação aqui para vocês rapidamente. A gente estava acompanhando ali a votação do Conselho de Segurança da ONU e nesse momento fala a representante dos Estados Unidos. Então, o que pode acontecer? Já foi aprovado, tá? O Conselho de Segurança, ele aprovou a resolução sobre guerra que foi apresentado por Malta, que pede proteção humanitária às crianças na guerra. Isso já era esperado. Mas os Estados Unidos falam nesse momento e eles ainda podem vetar. A exemplo do que aconteceu com o Brasil, por exemplo. Houve ali uma maioria de votos favoráveis à resolução que foi apresentada pelo Brasil, vieram os Estados Unidos, vetaram e ela não seguiu. Isso pode acontecer também justamente porque não há ali a condenação do Hamas como grupo terrorista e também nem o reconhecimento diz que Israel pode atuar num contra-ataque depois da invasão no território lá no dia 7 de outubro. Então, o que temos até agora, Conselho de Segurança, por maioria, aprova. Só que a gente precisa aguardar, então, o final do voto dos Estados Unidos para entender se esse veto virá ou não. A gente atualiza informações para você daqui a pouco. Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a essa discussão que foi trazido aqui pelo Piperno e pelo Luiz Felipe Dávila em relação à atuação? Eu acho que, Evandro, você sabe o que acontece com muitos líderes do Executivo, e eu concordo com o Dávila, por que não buscam esses critérios técnicos e cedem a pressões políticas dentro da própria corporação? Porque o telhado é de vidro. Ninguém quer se indispor com a justiça porque tem telhado de vidro. Primeira coisa, como é que a gente pode defender que não houve um critério técnico? O que eu estou chamando a atenção é que mesmo que ocorra um critério técnico, você pode chamar o melhor jurista do mundo, ele vai ter que fazer essa via crucis de buscar apoio. Lógico. Então, não tem problema isso que eu estou chamando. Não, eu só estou chamando a atenção que essa é uma questão que existe. Acho meio esquisito, mas isso existe. Agora, como é que a gente pode dizer que esse nomeado não tem capacidade técnica? O que foi, Luiz Felipe Dávila? Não, eu estou dizendo o seguinte, que a questão é do presidente da República. Ele tem que mostrar, pelas escolhas dele, pelo exemplo dele, que ele está valorizando as pessoas técnicas. E todas as indicações do presidente da República é a valorização da política miúda, da aliança momentânea, da votação que precisa ser feita. Isso não é nenhum critério técnico, isso é um critério absolutamente político e do pior político possível, que é o balcão de negócios. Essa história do balcão de negócios está destruindo o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Está cada vez mais aberto um balcão de negócios para cargos e verbas. Isso reflete não só nas indicações políticas, como principalmente no jeito com pouca transparência que as verbas públicas se transformaram em emendas ocultas para projetos unicamente eleitoreiros.